Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Fabrício Frazão e hoje a gente vai falar sobre retração de M5, cara. E bom, essa estratégia foi a estratégia que eu resolvi trazer hoje pra você, esse vídeo aqui no YouTube, simplesmente porque eu tava fazendo minhas operações no dia de hoje, tava ali de boa operando e foi a única operação que eu fiz hoje. Apenas uma, deixou quase R$2.000 de lucro no meu bolso. Você pode ver aí ó, o print da operação. E para poder você acompanhar essas minhas operações, mais conteúdo e tudo mais, me segue no Instagram, no @Fabrício Frazão. Tem conteúdo todo dia lá. E eu resolvi trazer essa estratégia hoje porque é uma estratégia que funcionou muito bem. E eu acredito que seja uma estratégia que, para quem tem um pouquinho de calma, consegue tirar muito resultado com o mercado, porque ela tem uma taxa de assertividade muito interessante. Então vamos lá para a estratégia, sem muita enrolação. Vamos aqui e aproveita e eu já te digo uma coisa. Assiste esse vídeo até o final, porque se você assistir, você vai ter a chance de receber um curso completamente gratuito comigo, beleza? O que a gente precisa entender? Antes da gente ir pro gráfico, para eu te mostrar na prática como isso funciona e como essa estratégia vai funcionar, que a gente vai fazer isso ainda nesse vídeo, eu preciso que você entenda a parte teórica, a parte de fundamento. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta nada você saber toda a prática, entender exatamente o que você tem que fazer ou gravar, aconteceu isso, eu faço a operação e tal. Você não precisa, não tem como você ter lucro no longo prazo assim. Você precisa aprender o fundamento. E é isso que eu vou te mostrar. E é assim que eu vou sempre fazer com você. Sempre eu te ensino o fundamento e depois a gente vai para a prática. Beleza? Show! Então, preciso que você entenda a seguinte coisa. Dentro do mercado, a gente tem 3 direções que o mercado pode seguir. Ele pode seguir uma alta, ele pode seguir um movimento lateral ou ele pode seguir uma queda. São os 3 sentidos que o preço pode ir dentro de um ativo no mercado financeiro. Ele pode se valorizar, seguindo uma alta, ele pode se desvalorizar, caindo, né, tendo uma desvalorização, o preço dissolvendo, ou ele pode seguir em movimento lateral. São uma dessas 3 formas que o mercado pode se movimentar. Com isso, a gente vai entender agora como que a gente vai utilizar para fazer em retração as nossas operações. E para você entender exatamente como você vai utilizar isso ao seu favor, você precisa entender que para operar retração, a gente vai operar sempre o mercado lateralizado. Por que isso? Porque quando a gente fala em mercado de tendência de alta ou tendência de queda, são mercados que estão com muito volume de compra ou muito volume de venda, que é o que faz. O volume de compra faz o preço subir e o volume de venda faz o preço cair. Quando a gente fala disso, acontece que a gente pode, quando a gente vai operar retração em uma tendência de alta, uma tendência de queda, tem um grande perigo da gente pegar falsos rompimentos ou demorar para reverter, só reverter na próxima vela. Então, por isso que a gente vai operar retração sempre no mercado lateralizado. Então, com isso, a gente vai precisar que a gente encontre aí túneis de lateralização. Esses túneis de lateralização são simplesmente quando a gente consegue traçar um suporte, uma resistência. Suporte é aquela linha de compra e venda que fica embaixo e resistência é a linha de compra e venda que fica acima desse preço. E aí a gente precisa encontrar um padrão parecido com esse aqui, ó. As velas aqui dentro, tá? As velas trabalhando aqui dentro. E sempre respeitando túneis, né? Aqui movimentos laterais como esse aqui, beleza? Então a gente precisa de velas respeitando esses padrões e se movimentando de forma lateral, beleza? E a gente precisa disso para poder operar retração exatamente por esse motivo. Porque o que a gente precisa? O que é retração, Fabrício? É quando a gente tem um movimento do preço, ó, tá vendo o movimento do preço? E a gente, quando a vela chega em cima dessa linha, ela não fecha. Olha como ela fechou aqui embaixo. Ela deixa apenas um pavio, que é essa linhazinha que fica aqui embaixo, onde, ou em cima, né? Tanto faz, ela pode aparecer tanto embaixo quanto em cima. E ela retrai. E aí o que acontece? A vela está em movimento, né? Ela chega em cima da linha. Nesse caso aqui, ó, a gente faz uma venda e o preço cai, né? E a vela acaba embaixo. Então, retração é quando a gente faz uma operação, ó, retração é quando a gente faz uma operação para a mesma vela, tá? Então é isso que a gente vai buscar aqui para fazer nossas operações, tá? Então você precisa seguir essa regrinha para você ter o melhor resultado possível para fazer suas operações. Beleza? Então a gente vai operar retração para a mesma vela. Exatamente por isso que eu te expliquei no início da aula que a gente não opera em mercado em tendência, somente em mercado lateral. Porque senão ia acontecer que muitas vezes quando a gente fizesse a operação,
ele só fosse respeitado na próxima vela, porque a gente tem um volume maior de compra e venda. E aí você fala assim, Fabrício, e geralmente quando está em tendência de alta ou de queda, eu sempre opero a tendência, claro, mas eu vou operar retração? Aí já não. A maioria das vezes você opera reversão, que aí no caso você opera para a próxima vela. Mas isso aqui é um conteúdo para uma outra aula. Vamos falar do que importa, vamos falar aqui de retração para M5, que é o que pode botar muito dinheiro no seu bolso, como foi o meu dia de operação hoje, beleza? Vamos lá para a tela aqui da Equi Option para poder a gente entender exatamente como funciona. Bom, eu já estou aqui na Equi Option, tá? Não é a corretora que eu utilizo no meu dia a dia, pelo contrário, é a corretora que eu utilizo no meu dia a dia, é uma corretora que eu ensino para a galera lá no curso gratuito. Se você tiver interesse em entrar no curso gratuito, nem tinha falado sobre isso, você pode ir na descrição, tem só um passo a passo para você seguir, para poder a gente filtrar só os interessados, que quem cobre todos os custos do curso sou eu, ele é totalmente gratuito e você pode começar a assistir as aulas, tem grupo VIP de conteúdo, tem um monte de coisa legal aí para poder compartilhar. Se você tiver interesse, o link está na descrição. Mas eu resolvi fazer na Equi Option porque a maioria das pessoas que estão aqui no YouTube e tudo mais utilizam ela e fica mais fácil para você entender. Se você quiser utilizar outras corretoras, fica à vontade e entenda. Qualquer tipo de conteúdo que você aprenda, você consegue utilizar em qualquer outra corretora, tá? Então, beleza. Vamos aqui, vou jogar aqui pro início, tá? Pronto, aqui já tá o gráfico, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico que tá M1, né? Porque geralmente o gráfico já começa em M1 e tudo mais. Muita gente já opera M1, então deixei aqui do zero pra gente configurar junto. Então, você dá um clique aqui, vai aparecer aqui a oportunidade de aparecer M5, talvez seja, isso aqui seja mais parecido se você opera pelo celular, porque eu estou utilizando meu iPad, tá? Mas você pode utilizar computador, tudo, vai ser a mesma coisa. Você vai só, talvez as configurações aqui embaixo fiquem um pouquinho diferente, mas os símbolos são os mesmos. Beleza, coloquei M5 aqui, tá? Coloquei M5 e eu recomendo que você tire isso aqui, ó, escala automática, você cancele ela. Por quê? Porque a escala automática, cada vez que você faz isso aqui, ó, ela ficaria mudando o tempo gráfico e atrapalharia você, beleza? Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, M5, o que é M5? M5 é simplesmente o tempo gráfico que representa 5 minutos da movimentação do preço, né? Então aqui a gente está no euro-dólar, então cada velinha dessa representa 5 minutos da movimentação do preço. Com isso, basta a gente agora entender que a gente vai fazer nossas operações sempre para o final, 0 ou 5, por exemplo. Nesse exato momento, você pode ver aqui embaixo, ó, aqui embaixo, que são 16 e 11. Então, essa vela que está acontecendo aqui é uma vela que vai acontecer, vai finalizar aí 16 e 15. Então, sempre o tempo de expiração que eu vou pôr para operar a retração é para a mesma vela. Então, se eu fosse fazer uma operação nessa vela, eu teria que vir aqui e colocava 16 e 15. E aí sim, eu conseguia fazer uma operação para retração, tá? Então, você tem que sempre ter essa atenção. Toda vez que você for fazer uma operação, você pega, olha o tempo, né? São 16 e 12, próxima vela 16 e 15. Se fosse depois, acima de 16 e 15, fosse 16 e 16, 16 e 17, eu sei que o próximo tempo que vai acabar é a 16 e 20, porque é em 5 e 5 minutos, sempre que o final 5 ou o final 0, tá? E aí eu colocaria meu tempo de expiração e assim eu ia ajustando. Agora que você já aprendeu exatamente como você vai configurar o tempo de expiração e como você vai configurar o gráfico, a gente vai encontrar agora os pontos exatos para você fazer suas entradas, tá? Primeira coisa, você precisa de um mercado lateralizado. O mercado agora de 4 horas é um mercado que está sem volume. Então vamos um pouco mais cedo para a gente encontrar pontos mais interessantes. Aqui eu já consigo encontrar vários. Um dos pontos, por exemplo, a gente tem aqui, ó, preço lateralizado aqui. Ó, essa região aqui é com preço lateralizado, bem interessante. Ó, essa aqui foi uma região que esse preço aqui teve uma movimentação por torno aqui de 1 a 2 horas, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Isso aqui é um movimento lateral. Isso aqui eu estou olhando o passado do gráfico. Quando em forma presente, você vai esperar ele aparecer um movimento lateral do preço para você fazer as suas marcações. E onde você vai, já como não está aparecendo nesse momento uma oportunidade para a gente aqui, né? O mercado está em tendência de queda aqui. Eu não consigo mostrar para você nesse exato momento, mas eu consigo te mostrar com o passado. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai marcar sempre as suas zonas de compra e venda, seu suporte e resistência, sempre pensando no passado do gráfico. Então, vamos supor que o mercado tivesse mais ou menos assim, tá bom? Não, você esquece do que tem ali para frente. Você vem aqui em ferramentas, né? Você dá um clique aqui em linha horizontal. Vou colocar um pouquinho mais grossa e vou colocar essa linha sempre. Eu gosto de sempre começar a parte de cima. Eu venho aqui e faço uma marcação,
tá? No meio aqui dos pavis, confluindo com a ponta desse pavio aqui, tá vendo? Coloquei na média desses pavis com essa ponta aqui, beleza? Então isso aqui é o que eu vou fazer para poder fazer as minhas operações com retração de M5. Existem outras coisas que pode fazer? Claro, existem outras coisas que você pode fazer, mas, por exemplo, você consegue utilizar um tempo gráfico maior para poder ver zonas mais fortes. Mas eu já vou te explicar, e cuidado com pegadinhas que existem em fazer isso, tá? Vou já te explicar melhor. Então você vai fazer a sua marcação aqui em cima, você vem aqui com outra zona e vai marcar aqui embaixo, tá? Lembrando que eu falei que a gente não vai levar em consideração aquela parte da frente. O que a gente vai fazer? Vamos olhar o passado. O que a gente tem aqui? Nessa zona aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó, nesse ponto aqui a gente tem um topo, tá? Então o que é um topo? O topo é uma região de compra e venda. Então ele veio e deixou um topo, a gente vai ajustar aqui em cima nesse topo a nossa região. E agora lembra que a gente não sabe mais das zonas que tem ali para frente, a gente vai marcar aqui só confluindo com esse pavio. Então a gente tem a marcação nesse topo aqui atrás, confirmando aqui no meio desse pavio. Então show. Então eu já tenho aqui o meu suporte e minha resistência para fazer minhas operações. E aqui, ó, o mercado vem se movimentando e toda vez que ele chega numa região como essa, eu faço uma operação para a mesma vela para ele retrair e finalizar dentro da mesma operação, tá vendo? E o melhor de tudo, você consegue ver o movimento passado, que ele vai respeitar essas mesmas zonas que você marcou. Você pode ver, ó, o tanto de pavio sendo respeitado aí, ó, na mesma zona que a gente marcou lá com aquele preço lá atrás, tá? Mas o mais importante é essa zona que a gente marcou aqui. E aí o que vai acontecer? Você marcou essas zonas e aí toda vez que o preço chegar nela até ser rompido, claro, quando o preço chega nessa zona, ele tocou essa linha, você vai fazer, claro, antes você vem aqui o tempo todo configurando, ó, são 16 e 17, eu marco aqui 16 e 20, que é o tempo de expiração para 5 minutos. Então, se o preço chega nessa minha linha, ela toca. Se ela tocar aqui como um suporte, que é o preço vem de cima para baixo, eu faço uma compra. Se ele tocasse mais em cima aqui, se ele tocasse aqui em cima, eu faria uma venda sempre para a mesma vela, tá bom? Então, é assim que se opera a retração de M5, marcando M5. Se você falar assim, Fabrício, mas eu posso usar zonas de H1, M15 para fazer minhas operações? Pode, mas tem uma grande pegadinha aí e toma cuidado com isso. Por exemplo, você pode vir aqui, colocar o tempo gráfico de M15, por exemplo. Você pode ver que, ó, elas até se confluíram. Aqui essa região é uma região muito forte, tá? Foi uma região de M15. Mas você pode ver que os pavis de M15, tá, costumam ser velas de M5. Da mesma coisa se eu viesse aqui e colocasse um H1, por exemplo. A gente teria zonas aí mais apertadinhas. Então o que eu recomendo para você? Toda vez que você fizer uma marcação em H1, por exemplo, ó, você fez uma marcação em H1. Ao invés de você colocar no corpo e levar em consideração o meio ou a ponta dos outros pavis, esqueça isso. Se você fizer uma marcação de um tempo maior do que você vai operar, sempre leve a parte extrema, sempre a ponta do pavio. Por quê? Assim você vai evitar qualquer tipo de falsos rompimentos. O que é falso rompimento? É que quando você marca aqui no corpo de H1, ele demora um tempo médio para respeitar 1 hora também. E se você opera com 5 minutos, você vai perder a operação e depois ele vai respeitar. Se você for fazer uma marcação em um tempo maior para operar um tempo menor, utilize sempre a ponta do pavio no tempo maior, beleza? Então essa é a minha dica para você. Retração de M5, você vai utilizar sempre mercado lateralizado, buscar as zonas, vai fazer a marcação no corpo da vela, confluir com os pavis passados e esperar a movimentação, tá bom? Sempre em mercado lateral. Se o mercado tiver em tendência, você já não vai utilizar, você pode utilizar outras estratégias como o pullback, como LTA e LTB, mas nunca mercado lateral para retração. Tranquilo? Essa é a dica de hoje. Uma ótima semana de operação para você. Não esquece de me seguir no Instagram, no @FabrícioFrazão. E se você quiser um curso completamente gratuito comigo, entendendo o fundamento, aprendendo tudo do zero, talvez algumas informações que eu passei para você talvez sejam um pouco avançadas demais, porque você não aprendeu o fundamento. Se você quiser aprender, o curso gratuito está aí para você, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e a gente se vê no próximo vídeo.